Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, estamos aqui preparando a live, né, de agora com o professor Mauro Schiavi. Só vamos esperar um pouquinho porque ele já vai entrar e a gente vai tentar é, dar bater um papo com vocês e conversar sobre os principais aspectos de direito e processo do trabalho. Então, a ideia da gente é propiciar nesse pequeno espaço de tempo uma elucidar, vou dizer assim, alguns pontos importantes do direito e do processo do trabalho e que estão bastante relativizados nessa época de pandemia. É concreto dizer que o professor Mauro é um dos expoentes do direito do trabalho e especialmente do direito processual do trabalho no Brasil. Então vai ser bacana essa experiência de fazer a live com ele e da gente poder estar junto nesse momento aqui. Quero agradecer a cada um de vocês por estar entrando aí, por estar participando. Ele ele vai entrar sim, Fábio, ele vai sim, fica tranquilo. Quero agradecer a cada um de vocês pela presença, pela gentileza de estar nos prestigiando. E concretamente o professor Mauro tem tantas dificuldades para entrar quanto eu. Acho que é que ele pediu. Mauro Schiavi. Acho que agora ele já vai entrar e a gente já vai começar. Já estou aguardando, conectando. Aí ele. Boa tarde, professor Mauro. Tudo bem? Ô, Paulo, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Sofrendo aqui na pandemia, com feriado, sem feriado, com rodízio, sem rodízio. Tá puxado, viu, Mauro? Tá puxado, mas estamos indo. Sem dúvida, né? Feriadão aí, super feriado, né? Aqui é feriado de quarta a segunda, né? Eu não sei o que a Câmara dos Deputados resolveu ainda, a LESP, mas a expectativa é de segunda também ser feriado. Então, Também nós vamos segunda, emendar né? aí 6 dias. Em casa, né? Feriadão em casa aí no Feriadão em casa. confinamento, né? Mas enfim. Feriadão no confinamento, né? Eu quero saber depois, quando a gente chegar nesses feriados, que a gente tiver que trabalhar, aí que nós vamos pensar, caramba, que tristeza, né? Não vai ser fácil não, viu? Não vai. Mas eu estava falando com o pessoal aqui, Mauro, quando eu entrei, eu vou te chamar de Mauro, porque você é meu amigo, não tem necessidade de formalidade, né? E estava falando que você é um dos expoentes do direito do trabalho e do processo do trabalho, autor aí de inúmeras obras jurídicas e que eu quero te agradecer muito a gentileza de estar participando aqui da live, em meu nome, em nome da Faculdade de Direito do Sul de Minas e, enfim, de estar propiciando essa possibilidade do pessoal bater um papo aí sobre direito do trabalho, processo do trabalho na pandemia, não é? Eu que agradeço, Paulo. Você é sempre gentil aí, sempre carinhoso aí, me formulou esse convite aí. E muita gentileza sua aí, de expoente, não tem nada disso. Você é o Tem professor e sim. eu sou aqui apenas um curioso aí que estuda e tenta colocar aqui algumas opiniões. De Então, jeito nenhum, Mauro. De jeito nenhum. enfim, né? Nós estamos aí preparados aí, agradecer você, agradecer o pessoal da Faculdade de Direito do Sul de Minas, sempre, um pessoal muito gentil, Sim. uma faculdade que tem um carinho muito especial com os professores e também com a área trabalhista. Eu Sim. sempre percebo que a nossa área é muito valorizada pela faculdade. Sim, com certeza. E ainda mais, sempre, historicamente, a faculdade teve uma dedicação especial a essa área trabalhista. Mas agora, nesse momento
nós estamos em alta, né, Mauro? A Justiça do Trabalho e o direito do trabalho, que estavam lá jogados num canto, de repente tiveram um boom de obras, lives, livros e tudo mais. Só se vê falar de direito do trabalho na pandemia e todo mundo preocupado com as consequências dessas alterações legislativas que vão surgindo assim de sopetão e a gente tem que administrar isso, né? Já houve, hoje eu vi um dado, Mauro, já houve um aumento de 20% das ações trabalhistas aqui no Tribunal da Segunda Região. E a expectativa é que aumente muito mais, né? Porque as empresas, infelizmente, estão demitindo mesmo e sem pagar verba rescisória, não é? Sem dúvida, Paulo, a nossa área que estava um pouco adormecida, né, para alguns até um pouco esquecida, né, depois da Sim. reforma, depois de todas essas alterações, nós ressurgimos aí, né? Sim. Acordamos aí e o pessoal tem visto que o direito do trabalho é um ingrediente essencial para a movimentação do sistema capitalista, para a vida das pessoas, para a economia. E nessa hora é que o direito do trabalho tem sido importante, principalmente para a manutenção da renda das pessoas, né, do sustento e também para a manutenção das atividades das empresas, aí, porque muitas empresas tiveram uma atividade inviabilizada ou tiveram uma paralisia. E também muitos trabalhadores, infelizmente, perderam o emprego aí e vão ter que recorrer à Justiça do Trabalho porque sequer receberam as verbas rescisórias. Então, também é uma realidade que vai aumentar o nosso número de processos. Sim. Já que a gente está falando nisso, o que você acha? O que você está pensando sobre essas medidas provisórias, a 927, a 936, basicamente, que trataram da matéria trabalhista aí na pandemia? O que você acha de relevante nessas duas medidas provisórias? Tanto de bom quanto de ruim, sei lá. Sem dúvida, né? Essas duas medidas aí, até alguns estão chamando microsistema do direito do trabalho de emergência. Houve aí várias questões que foram regulamentadas, mas duas principais, né, que são o salário e a jornada, né, e também o local de trabalho, que são questões importantes e sensíveis aí ao direito do trabalho. A medida 927 veio, né, possibilitou antecipação de férias, possibilitou o banco de horas, o teletrabalho, tratou aí de algumas questões como a Covid, como doença do trabalho, também a questão do trabalho dos profissionais da área médica. Uma medida bastante impactante, a 927, sem dúvida. Com certeza. E uma questão me chamou muito a atenção, Paulo, foi a questão do artigo 2º, né, a prevalência da negociação individual sobre a negociação coletiva para a manutenção do emprego nesse momento de pandemia, respeitado os limites da Constituição Federal. Pois é. Me parece, não sei o que você pensa, mas me parece um artigo bastante importante e, de certa forma, flexibiliza bastante até então a nossa interpretação do direito do trabalho. Sim, com certeza. Agora, algumas questões da 927, o pessoal fala muito da 936, né? Mas me parece que a 927 ela altera questões sensíveis, né? Algumas questões que eu reparei são bem agressivas, como a prorrogação de jornada para o pessoal da área da saúde, em atividade insalubre. Hoje, quem trabalha na área médica tem a insalubridade em grau máximo e o risco de contaminação é muito grande, né? Com certeza. Inclusive o banco de horas, né? A instituição de banco de horas para compensação, por acordo individual, para compensação em 18 meses. Me parece também que essa questão foi bem agressiva e disciplinada pela MP 927. Agora, algumas questões são importantes, né? O teletrabalho, me parece, que na medida do possível... Mauro, só continuando aí nessa questão mais um pouquinho,
quer dizer, chega a ser aviltante, né? Que a pessoa se dedique várias horas ao hospital, trabalhando sem descanso, trabalhando em condições péssimas e que não tenha o direito nem de receber por essas horas. Não é? Quer dizer, isso para mim infere até a dignidade da pessoa humana, você não acha? Ah, sem dúvida, Paulo. Se nós formos pensar, ela vai receber as horas extras em 18 meses, depois de 18 meses. Se receber, né? Se receber, né? Se viver até lá também, né? Mas, enfim, verdade, né? Claro. Me parece algo bastante agressivo e também o direito à saúde, esses profissionais da área médica, muitos deles estão isolados, muitas vezes não estão convivendo com a família. Sim. É uma situação bastante delicada. O ideal seria que fossem contratados mais trabalhadores, que as normas fossem para a proteção da saúde deles e não para colocá-los em mais risco ainda. Claro. Talvez por isso, Paulo, que o Supremo tenha suspendido a eficácia do artigo 27, né, que diz que a Covid não é doença do trabalho. Né? Me parece que foi o motivo principal do Supremo ter suspendido a eficácia, porque determinados profissionais estão numa situação de risco muito acentuado, como o pessoal da área médica, o pessoal da área da saúde. Claro. Então, esses dispositivos me parecem extremamente delicados e também flexibilizam acima do patamar mínimo e da dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Eu acho que esses são bem delicados e esses certamente chegarão à Justiça do Trabalho para discussão futura. Claro. Ô, Mauro, e o teletrabalho, eu fiquei sabendo de uma situação outro dia que o empregado, a empresa colocou o empregado em teletrabalho e ele se recusou. Ele falou assim, não quero trabalhar em casa, não tenho condição de trabalhar em casa, tem mulher, cachorro, papagaio, passarinho, filho, e eu tenho que trabalhar aqui na empresa. E a empresa ficou no mato sem cachorro. O que fazer nessa situação? Puxa, é uma situação delicada. O teletrabalho, nós estamos percebendo também que o teletrabalho não é uma maravilha como se falava, né? Até porque a residência, nesse momento, as pessoas têm que cuidar da casa, principalmente as mulheres. Quem tem filho pequeno em casa, que nem eu, é muito delicado. Sem dúvida que é muito delicado, né? Agora, me parece, Paulo, que nessa hipótese, o teletrabalho, se não for uma atividade essencial, se a empresa não tiver que operar fisicamente, me parece que o empregado não teria, nesse momento, essa opção. Me parece que essa recusa precisaria de um motivo muito forte. Simplesmente, olha, não dá para trabalhar porque em casa não é adequado, por causa da família, me parece que não é uma recusa justa nesse momento, porque nós estamos aí numa situação de calamidade, uma situação de alto risco de contágio e me parece que o teletrabalho muitas vezes é a única via aí. Porque, afinal de contas, é a preservação da saúde e da integridade física do empregado, não é? Não só dele, também como dos outros também, né? Também da sociedade aí, até porque muitas vezes as notícias demonstram aí que uma pessoa que pode não ter sintomas, mas ela pode contaminar muitas outras. Esse que é talvez o problema maior disso, né? Sim. E o que você acha da medida lá que flexibilizou os exames médicos admissionais, demissionais, jogou para frente? O que você acha disso? Olha, Paulo, eu andei assistindo aí, né, algumas lives, até porque a gente só assiste live agora. É o que a gente mais está fazendo. Nós também ressurgimos aí, né? Eu que sou da era analógica, não sei você, né? Eu nunca tinha participado de live, né? Aí a minha mulher falou, olha, se você não participar de live, você vai ser esquecido. Você vai estar como aquele pessoal naquelas filas ali para receber o auxílio, né? Os invisíveis, né? Então você trate aí de aparecer um pouco aí, né? Não, então, é o que mais tem, é live de direito
com o Mauro Schiavi. Não, eu nunca vi. E live sertanejo. Tá bombando. Tá colocando a cara aí, né? E tem argumentos, né, que esses exames demandariam o comparecimento do empregado num consultório médico, numa clínica, então isso aumentaria o risco de contágio, né? Uhum. Então, eu ouvi argumentos nesse sentido, e aí os exames periódicos poderiam ser suspensos nessa linha de proteção, nessa linha de evitar o contágio. Mas a fiscalização tem que atuar. Me parece que a fiscalização não pode amolecer, não pode. A fiscalização tem que ser firme nesse momento. Eu entendo que a CIPA também, né, Mauro? É um momento importante de atuação e participação da CIPA, né? Ah, sem dúvida. A CIPA, todos os profissionais da área da saúde, da área médica da empresa, tem que atuar nesse momento. Me parece que é o principal. Hoje, a principal área da empresa é a área da saúde e a CIPA, sem dúvida. Parece que nesse momento é o principal setor das empresas. Ô, Mauro, o que você está achando dessa possibilidade de redução da jornada e do salário? Porque muitas empresas, a gente tem notícia de que muitas empresas estão fazendo isso, né? Muitas. A medida 936, a MP 936, né? Você tocou isso aí, não? Aliás, também isso foi discutido aí quase que a exaustão aí pelo pessoal aí nas lives, né, Paulo? Nós que somos do judiciário trabalhista, né? Você deve ter tido uma formação do direito do trabalho bem mais clássica do que eu, né? Você tem até isso no seu código genético, né? Que o direito do trabalho tem as suas vigas, os seus princípios, né? O salário é a principal obrigação, é o alimento, né? E nesse momento é muito importante que se mantenha o salário, né? Principalmente o seu poder aquisitivo, né? Agora, nós sabemos que muitas empresas perderam o mercado, estão com a sua atividade muito reduzida, algumas até paradas, né? Uhum. Por exemplo, eu conversei essa semana aí com o Bezerra Leite, né, que tem feito também muita live, né? Sim. Ele falou, olha, eu ia numa academia e agora eu aluguei uma bicicleta ergométrica e eu fico andando de bicicleta em casa, né? Mas as academias, por exemplo, são paradas, né? Completamente fechadas, como as empresas de eventos, como outras empresas e todo esse segmento que movimenta essa área. Então, muitas empresas pararam de vez e os empregados também pararam. Uhum. Não há... Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, né? O pessoal da 25 de março, né? A 25 de março completamente deserta, né? Eu não tinha visto essa cena ainda na minha vida, né? A 25 de nem março, eu. completamente deserta, e um comerciante lá deu uma entrevista lá, até chorou, né? Falou que teve que dispensar quase todos os empregados, né? Então, é uma situação que nós estamos enfrentando e eu sou da linha que é o direito que deve se adaptar à realidade, não adaptar a realidade ao direito, né? Porque a realidade fala muito forte nesse momento e me parece que é importante que se mantenham os empregos. Parece que a manutenção dos empregos é importante nesse momento e principalmente a manutenção da renda. Sim. Porque nós sabemos que essas empresas que não têm como fazer acordo ou que, se não conseguir fazer esse acordo de suspensão de contrato, de redução de jornada, fatalmente vão dispensar e há uma probabilidade grande de dispensar sem pagar as verbas trabalhistas nesse momento. Claro. Nós tivemos aí, você deve ter visto aí uma rede de churrascaria grande do Rio de Janeiro, né? Sim. Que tem em São Paulo também, né? Que até ia perguntar a sua opinião, né? Dispensou quase todos os funcionários e mandou a conta para o governo, né? Me parece que nem o saldo de salário foi Alegaram factum príncipes, não é? Fato príncipe, né? Você acha que tem cabimento isso?
Pela leitura que eu tenho da CLT, não, Mauro. Eu entendo que o factum principis impede a continuidade do negócio. Então, um exemplo clássico que a gente aprende na faculdade é o dono de um posto de gasolina que tem a rua transformada num calçadão e é proibida a passagem de veículos. Então, o ato do governo impede definitivamente o exercício da atividade. E me parece que não é isso que está acontecendo agora. Eu não indicaria como factum principis. Eu não entraria nessa, não. Um ato discricionário também, né? Sim. O governo, ele tem a opção de praticar ou não, né? Claro. Agora, me parece que nesse momento não há muita opção, né? Não há muita escolha, né? Então, Mauro, é um momento de relativização do direito do trabalho. O que a gente mais ouve é o seguinte: olha, mas as empresas, os empresários estão sem dinheiro. Coitado dos empresários. Mas tem que pensar também nos empresários. Mas eu não sei se o direito do trabalho permite tanta relativização, eu vou chamar assim. Eu acho que tem um limite para essas relativizações. Por exemplo, considerar que Covid não é uma doença do trabalho, assim, ainda bem que o Supremo resolveu essa questão, porque essa questão chega a ser ridícula. Agora, acho que o direito do trabalho tem, em algumas questões específicas, tem que dar um limite para essas alterações do direito do trabalho, porque a gente pode entender também que o Poder Executivo está se aproveitando do momento para fazer aquilo que não conseguiu fazer na reforma em 2017, você não acha? Sem dúvida também, né? Porque nós temos que interpretar isso como medidas emergenciais, medidas temporárias, né? Uhum. E que são aplicáveis para esse momento de emergência, né? Eu não sou muito favorável também de flexibilizar a interpretação da Constituição, de flexibilizar direitos fundamentais, mas me parece que são medidas temporárias. A redução de jornada proporcional à redução do salário por 3 meses, por prazo determinado. E também me parece uma questão importante, Paulo, que antes de se tomar essa medida mais drástica, ou de suspensão do contrato, ou de redução de jornada, o empregador tem que tentar as outras alternativas da MP 927. Perfeito. Tentar antecipar férias, tentar o teletrabalho, tentar um banco de horas. Então, tem que tentar essas outras medidas antes de tomar uma medida mais drástica de redução do salário. E também nós estamos vivenciando um momento de afastar o sindicato. Também dessas questões. Não sei o que você acha. Você tem mais conhecimento aí dessa área do que eu. Que isso. Quem me dera, meu amigo, quem me dera. Mas é o seguinte, até o pessoal que está participando com a gente aqui da live já colocou algumas questões relativas à importância dos sindicatos nesse momento. E é sintomático que alguns sindicatos simplesmente são alijados da negociação, como essa medida do artigo 2º da medida provisória 927. Agora, eu não sei se você viu, alguns sindicatos andaram fazendo acordos coletivos com disposições assim estranhíssimas, tipo concordando com a suspensão do contrato sem salário antes da medida provisória 927. Você acompanhou? Andei vendo, sim, Paulo, assim, até mais flexível do que a própria medida, né? Exatamente. Tem sindicato também que eu vou te contar, viu, Mauro? Assim, não dá para entender. Não dá. Esse negócio da unicidade sindical no Brasil me mata, né? Porque tem que ter pluralidade sindical, porque não é possível um sindicato fazer um acordo pior do que a medida provisória. E fez, né? E temos também outros tipos também de atuação, cobrando para taxa, para chancelar a redução, né? Também tivemos aí, né? Sim. Agora, essa é uma questão que vai longe, né, Paulo? Eu até acho, vamos dizer assim, né? Nesse momento, nós tivemos aí a decisão do Supremo, né? Num primeiro momento, se entendia que tinha que comunicar previamente o sindicato, né?
Sim. Aí houve até uma divergência na interpretação, houve embargos de declaração e me parece que a decisão dos embargos foi dizer o que dizia a MP, né? Exatamente, exatamente. Não tinha omissão nenhuma na decisão, foi só para esclarecimento, né? Parecia... É verdade, aproveitou os embargos para mudar tudo, né? Mas foi só esclarecimento, não tinha nenhum problema na decisão, né? Mas, mas essa questão, Paulo, me parece que o empregador vai fazer um acordo agora individual com o empregado, seguindo as diretrizes da lei, vai comunicar ao sindicato e, posteriormente, o sindicato pode impugnar esse acordo, pode entrar com alguma medida na justiça, ele pode negociar coletivamente. Me parece que o sindicato não foi afastado totalmente aí então, dessa questão. Mas você acha que vai sobrar depois para a gente decidir no judiciário pedido de empregado que requeira declaração de nulidade de cláusula de acordo de convenção coletiva nesse período? É possível, sem dúvida que é possível, né? Nós vamos ter que engolir os pepinos assim, viu, meu amigo? Nós vamos ter que avaliar se seguiu as balizas, se houve uma redução, se a empresa realmente estava numa situação que justificaria o acordo, porque tem alguns segmentos que tiveram lucro, estão tendo lucro nesse momento, né? Poxa. Ou empresas que tiveram um lucro muito grande o ano passado também, né? Ô, Mauro, uma caixa de máscara, minha mulher comprou uma caixa de máscara. Uma caixa de máscara que custava R$40, está custando R$250. Quer dizer, não é possível que ninguém esteja ganhando dinheiro nesse momento. Tem muita gente ganhando dinheiro nesse momento. Eu concordo com você. Sem dúvida. Supermercado, farmácia, álcool gel. É isso mesmo. O álcool gel. Agora, nesse sentido, Mauro, tem muito empregador se aproveitando desse momento, você não acha? Como também tem muito inquilino se aproveitando desse momento, inquilino que não teve redução salarial e pede redução do aluguel, ou empresários se aproveitando desse momento para dar uma limpada no quadro de empregados. Você não acha isso também? Sem dúvida. Tem muito oportunismo também, né? O pessoal já estava numa situação desesperadora e a pandemia agora o pessoal já aproveitou para fazer a faxina, né? Então, sem dúvida que nós temos que avaliar nessas negociações os princípios, né? A boa-fé, a informação, né? O direito à informação. Nós estamos até num momento aí de uma maior transparência. Muitos até alegaram aí, não sei o que você pensa sobre isso, Paulo, que nós não estamos numa situação de conflito entre empregados e empregadores, nós estamos numa situação de consenso aí, que não há divergência. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso, mas eu tenho visto aí pela realidade que há uma aproximação maior nesse momento entre empregados e empregadores, principalmente os pequenos, né? E aí que nós temos que olhar com cuidado maior aí os pequenos, né? Que não tem como a cá, que tem 2, 3 empregados. E você tocou na tônica aí das ações, né? Tudo vai depender como vão se comportar os empregadores nesse momento, né? Sim. Aqueles que estão se esforçando de tomar as medidas, de manter os contratos, né? Esses possivelmente terão uma litigiosidade muito menor, né? Com certeza, com certeza. Mas é um momento de cooperação, né, Mauro? A solidariedade, a cooperação, né? Uma certa flexibilização inevitável, né? Porque não dá para interpretar. Nós temos até a flexibilização dos acordos homologados na justiça hoje. Sim, né? Sim. Nenhum acordo está sendo pago em dia, né? Atravessa uma petição Covid, né? Jogando para frente o pagamento, né? É a realidade, viu, Paulo? Quando começou a entrar isso aí, né? Eu até tenho uma funcionária na minha vara, que o marido tem uma empresa, né, que também está vivendo uma situação difícil, né? Ela falou, não, nós temos que acolher isso, tal, né? Eu falei, olha, muito cuidado, né? Muito cuidado. Vamos com calma. Acho que também não dá para ficar aí numa posição olímpica, olha, é coisa julgada, tá ali e não dá para fazer nada, né? Porque
Normalmente, e a gente pressupõe que quem formula um requerimento desse está falando a verdade e está com boa fé, se ele Uhum. pediu a suspensão, é porque ele não vai pagar, né? Claro, com certeza. Certamente ele não vai pagar, né? Então, nós temos que ter aí uma certa flexibilidade com isso, dentro de limites, sem dúvida, né? Eu acho que essa palavra que você falou agora, Mauro, expõe exatamente aquilo que eu penso, a boa-fé. Nas relações entre empregados e empregadores, especialmente os pequenos empregadores, o empregado sabe quando o empregador está agindo de boa-fé, que ele está fazendo aquilo porque ele não tem outra alternativa, que ele precisa da colaboração do empregado. Eu concordo plenamente com você. E esses empresários não podem ser prejudicados. Agora, aquele grande empresário que se aproveita desse momento para cortar linearmente salário de empregado, para se aproveitar da situação, aí a gente tem que bater firme nesses daí. Eu soube de um caso do maior hospital, o mais famoso hospital de São Paulo, por exemplo, que cortou de forma linear 30% dos salários de todos os empregados. Espera um pouquinho, mas se o hospital... Será que o hospital particular, é claro. O hospital não está tendo receita nesse momento, Mauro? Certamente essas questões vão ser para a Justiça do Trabalho, né? Oh, vai certamente. terminar na Justiça do Trabalho, porque há limites, né? Até a MP 936 ela estabeleceu alguns limites, né? Quem ganha até 3 salários pode reduzir um percentual da jornada, Sim. percentual do salário. Quem ganha mais de 3 até o dobro do limite dos benefícios da Previdência tem que ser pelo sindicato, salvo uma redução de 25%. Sim. Agora, me parece, Paulo... Desculpa. Me parece que tem que ter um motivo também, não é simplesmente, né? Você tem que apresentar aí que houve uma redução de caixa, que houve... Claro. E até mesmo se essa empresa não teve um faturamento muito grande nos meses anteriores, né? Perfeitamente, perfeitamente. Abre o livro caixa e demonstra que teve prejuízo. Aí sim, né? É o mínimo. Tudo isso vai ter que ser avaliado aí no caso concreto, né? Até por uma redução de acordo ou uma repactuação do acordo, nós vamos ter que olhar a situação financeira da empresa, qual é a atividade, qual é o faturamento, né? Tudo isso tem que ser analisado, porque o pessoal atravessa as petições, olha, em 10%, agora eu quero em 30%, né? Exatamente, Mauro. É esse o cuidado que me parece que a gente tem que ter também, porque aqui no tribunal, começaram a entrar petições pedindo a substituição do depósito recursal por fiança bancária. Então, o depósito já tinha sido feito, já estava em dinheiro lá, garantindo parte da execução, e alegando Covid e pedindo a substituição por fiança bancária. Não estou deferindo, não, Mauro. Eu, pelo menos, a não ser que a empresa me demonstre. Bom, primeiro eu mando o reclamante falar, né? Se ele concorda, vá lá. Mas se ele não concorda, e na grande maioria das vezes ele não está concordando, eu não defiro, não. Até porque o reclamante, quando o processo está no tribunal, fatalmente ele vai ser julgado, né? Com certeza. E o reclamante também está precisando, né? Exatamente. Essa questão aí, a liberação do depósito recursal em favor do reclamante que alega estado de necessidade. O que você acha? Depois do trânsito em julgado, não, sem dúvida. Não. O problema... Antes, o problema é antes do trânsito, né? Isso chegou no TST, né? Acho que você deve ter visto, né? Que a presidenta lá do TST indeferiu, né? Houve, não sei, um requerimento, acho que é a Associação de Juízes da Democracia, para liberar todos os depósitos recursais para reclamante. Ela falou, não, isso daí é o juiz que vai avaliar no caso concreto. E aí, me parece, Paulo, que é a situação de liberar dinheiro em execução provisória, né? Aí, isso até seria possível, aí, se o reclamante demonstrar a situação de necessidade, o magistrado avaliar a probabilidade da reforma daquela decisão, mas aí é caso a caso, com critérios bem... Ô, Mauro, mas assim, só a título de curiosidade,
libera o dinheiro para o reclamante, depois, se a sentença virar no tribunal, aí a gente executa o reclamante. Executa o reclamante. É essa a ideia, né, da liberação de dinheiro na execução provisória. É isso. O dinheiro não volta mais. Né? Liberou dinheiro para reclamante. Agora, se a gente for pensar o CPC também, né? O artigo 520 e 521. Liberar dinheiro em execução provisória, reclamante em estado de necessidade, pode liberar tudo hoje. Você viu CPC, uma decisão, né, do Jorge nesse sentido? Acho que ela é dessa semana, você viu? Não cheguei a ver, não, Paulo. Liberou tudo. Depois liberou tudo. Liberou tudo. Eu sou favorável, Paulo, a liberar sempre uma parte. Uhum. Eu acho que o CPC anterior ele era melhor, podia liberar até 60 salários, ou um valor menor, ou liberar a parte em controvérsia. Né? A gente dá uma olhada, olha, dessa parte da sentença ele não recorreu. Então a gente pode liberar um incontroverso. Mas o que vai ter, na grande maioria das ações, o que a gente vai ter lá é o recursal só, Mauro. O recursal. Também, liberou o recursal também? Não acho também que então, libera o recursal. Não, libera. Também vamos liberar, vai, Paulo. É o espírito de solidariedade aí. Também isso não mesmo. Vejo também, né? Podemos liberar, porque está partindo de uma presunção favorável aí que tem uma decisão, né? Pelo menos, né, Mauro? O mínimo, o cara demonstra que está sem emprego, que não recebeu verba rescisória e que está precisando daquele dinheiro do emprego anterior. Acho que é por aí, né? Eu penso, Paulo, o simples fato dele estar litigando na Justiça do Trabalho e se declarar pobre já presume que ele está em estado de necessidade econômica. Sim, não é o que o TST pensa. O TST pensa que tem que comprovar aí a situação de necessidade. Mas a declaração de pobreza já é a prova. Para mim, é a prova. Né? Sim. E essa questão da alegação, você já tocou nesse assunto, me desculpe estar retornando a ele, mas você pessoalmente engole essa força maior que estão alguns alegando aí, que é força maior, que tem que pagar pela metade, enfim. Essa é uma questão, né? Me parece que a situação da Covid, ela se enquadra mais na força maior, né? Não é o fato príncipe, né? O fato príncipe não é, você já falou que não é. Não, eu falei, mas você pode achar que é, ué. Não acho. Até porque, se for fato príncipe, esquece, né? Vamos deixar aí que, como dizia o professor Amauri, vai ficar para a mitologia. Sim. Agora, a força maior, né? A CLT disciplina lá, né? A força maior tem que afetar de forma significativa a empresa. O artigo 501. Então, não é só simplesmente a força maior. A força maior tem que afetar de forma significativa a atividade econômica. E me parece que tem que ter um início de prova disso. Né? Sim. Me parece, mas certamente essa questão vai chegar ao judiciário e os juízes vão ter que dizer, olha, a força maior justifica a redução de verbas rescisórias. Né? E, Mauro, falando um pouquinho já de processo, que é um assunto que você entende muito, o que você acha agora do retorno da justiça, das audiências virtuais? O que você pensa desse tema aí? Esse é um tema delicado, né, Paulo? Isso afeta todos nós aqui, né? Sem dúvida que, embora aí o pessoal estivesse vinculando, que a Justiça do Trabalho está produzindo, etc., mas nós sabemos que a Justiça do Trabalho ela funciona quando tem audiência, né? Porque ela depende muito da audiência. E a impressão que dá para o cidadão comum, para o advogado, é que se não está tendo audiência, as coisas estão paradas. Né? Então, acho que o processo tem que ser retomado, que os prazos têm que ser retomados, que o processo tem que caminhar, principalmente o acesso à justiça, né? Que nesse momento é fundamental, né? Porque do acesso à justiça decorre os demais direitos. Claro. E, nesse momento, nós podemos enquadrar que saúde é acesso à justiça, né? Porque é por meio de liminares. Às vezes, as demandas, o magistrado concede lá uma liminar para fornecimento de IPI, para regra de proteção. Né? Então, acho que o funcionamento da Justiça do Trabalho é fundamental nesse momento. Né?
Eu estou vendo tutelas de urgência, Mauro, com pedidos de empregados demitidos, desculpa te interromper, mas com pedido de empregados demitidos em manutenção do plano de saúde, pelo menos até o fim da pandemia. O que você acha? Sem dúvida, é um direito fundamental, né? Sim. Muitas vezes até a cesta básica, né, Paulo, nesse momento, né? Uhum. E nós sabemos também, você deve estar sabendo que a situação de muitos advogados também em São Paulo está precária. Sim, sim. Muitos, a presidenta aí da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo trouxe a informação que mais de 9.000 advogados solicitaram cesta básica de cento e tantos reais para a OAB, né, nesse momento, né? Sim. Então, também a alimentação, a saúde, né, nesse momento, e muitas vezes é uma decisão judicial que vai garantir isso, né? Uhum. Agora, as audiências telepresenciais são algo bastante discutível nesse momento, né, bastante delicado, né? Sem dúvida que o processo de trabalho, como você diz, como o Jorge, é um processo de partes, é um processo de audiência, é audiência una, é a oralidade, né? Uhum. E do dia para a noite vieram as resoluções, né? Vocês vão ter que fazer, né? Os juízes vão ter que fazer audiência, né? Você está atuando no tribunal, talvez isso seja muito mais suave nesse momento, né? Porque uma sustentação oral, uma leitura de voto, uma sessão no tribunal telepresencial é muito mais suave, né? Não tem conflito, não tem enfrentamento, é muito menor, né? Uhum. Agora, nós sabemos que o processo de trabalho, a justiça do trabalho, né? A sala de audiência, né? Você deve ter vivido uma boa parte da sua vida dentro de uma sala de audiência, né? Sim, com a gente certeza. sabe todo o simbolismo que tem, né? O ambiente, a atmosfera, o local, né? A vestimenta, etc. Né? E do dia para a noite nós estamos aí na tela, né? E estamos nos comunicando aí, e de certa forma até é bem acalentador nesse momento, nós estamos nos comunicando. Né? Claro, claro. Agora, sob essa ótica do acesso à justiça, sob essa ótica de movimentar os processos, sob a ótica da solidariedade, sob a ótica da cooperação, acho que os juízes devem tentar fazer as audiências. Acho que nós temos, pelo menos, que ter a boa vontade de tentar. Tenho percebido que os advogados estão participando, estão se esforçando para fazer acordo, estão se esforçando para tentar aí, pelo menos, algumas questões serem resolvidas de forma negociada no processo, aquela espécie de negócio jurídico processual, né? Tenho percebido isso. Agora, a questão mais delicada é a colheita da prova. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, sem dúvida, que a questão é delicada, né? Porque nós sabemos que as oitivas, né? Muitas vezes não é só o que o sujeito está falando, né? Muitas vezes você já deve ter fixado a sua convicção, muitas vezes, de olhar a expressão do advogado olhando para o reclamante enquanto ele está depondo. Né? Com certeza, com certeza. Eu confesso a você, Paulo, que há alguns anos, né, faz muito tempo que eu não vou para o tribunal, né? E isso foi em 2016, né? Eu participei de uma sessão, né, e o advogado foi sustentar, né? E ele disse lá, olha, o preposto falou que o reclamante tinha subordinação, mas ele disse isso num momento amplamente desfavorável, a audiência estava com 2h30 de atraso, ele estava morrendo de fome, ele ficou com medo da juíza, né? E eu falei, doutor, eu entendo perfeitamente, mas é no momento de fraqueza, no momento que a verdade aparece, né? Claro. Então, é bem verdade, existe uma limitação grande aí da imediatidade, até de se avaliar não só o que é dito, mas principalmente todo o corpo da audiência, né? A possibilidade de comunicação. Né? Primeiro, porque grande parte dos reclamantes não tem meios possíveis de estar numa audiência que se dê por videoconferência. Então, ele vai ter que se deslocar até o escritório do advogado, por exemplo. E nesse ambiente, não tem como o juiz verificar se o depoimento, por exemplo, de uma testemunha está sendo isento, porque é impossível saber se tem alguém aí do teu lado
falando alguma coisa. Né? Eu fecho o microfone, pode te mostrar um papel escrito e você vai lendo, enfim, quer dizer, a gente entra numa linha de neurose muito grande com essa questão. Agora, eu entendo também, você deve entender assim, que existem muitas situações em que a oitiva de testemunha não é necessária. Então, a gente poderia optar, então, no tribunal, por exemplo, Mauro, a gente está fazendo sessão normalmente, aquelas sessões virtuais sem sustentações orais. Quando os advogados requerem a sustentação oral, isso é colocado numa outra sessão. Então, vai ter uma sessão só com sustentações, entendeu? Agora, para cada 3, 4, 100, é uma com. Então, eu acho que os juízes poderiam, talvez, com auxílio da OAB, sempre necessária, da Associação dos Advogados Trabalhistas, sei lá, fazer um mutirão para estabelecer quais audiências não há necessidade de prova. Ou então faz todas as audiências e aquela em que haja necessidade concreta da produção da prova, joga para frente. E aquelas que não, vai fazendo e vai julgando. Encerra e julga, encerra e julga. O que você acha? É mais ou menos assim que está caminhando, viu, Paulo? É mais ou menos nessa ótica aí que as coisas estão caminhando, né? Uma coisa positiva, me parece, aí é aplicar o rito do CPC, né? Muitos não gostam do CPC, enfim, mas o processo é instrumento, né? O processo Sim. também apresenta a defesa, né? O reclamante se manifesta sobre a defesa. Até o PJE, de certa forma, já flexibilizou isso, né? Porque muitas vezes o reclamante recebe aquela contestação no meio da audiência, né? Na audiência una, ele tem que abrir o processo, ele tem que falar sobre documento, ele tem que consultar Sim. o cliente. Ele fica, de certa forma, prejudicado. Né? Com certeza. Então, o reclamante tem acesso à defesa, ele se manifesta, a gente pede para pedir se justificar a produção de provas, o que não tem prova já julga, né? já caminha, né? Eventual tutela de urgência já aprecia. Dá para caminhar bastante aí por esse rito do CPC, dá para caminhar bastante, sim. E talvez até a estratégia do advogado, né? Talvez ele pudesse desmembrar a pretensão, né? Agora já entrar com os pedidos aí que não precisa de prova. Pois é. Já julga, depois ele... Um despacho saneador, como acontece no cível, ia resolver bem o nosso problema, né, Mauro? Eu tenho adotado esse rito, viu, Paulo? Assim que o negócio começou, eu falei, olha, eu vou aplicar o rito do CPC aí, vou nessa ótica aí, né? Uhum. É uma solução, né? Pelo menos o processo não para, né? Porque eu te digo que a audiência por vídeo não é fácil, viu? Você já teve essa experiência, então? Você está tendo essa experiência? Estou tendo essa experiência. Foi interrompida aí pelo superferiado, né? Mas eu estava aí, tinha até me empolgado um pouco aí com a experiência. O grande problema, Paulo, é que cada um está num lugar, né? Uhum. O advogado reclamante está num lugar, o do reclamador, o secretário de audiência está lá na sua casa, né? E a fazer a ata de audiência também é a comunicação, né? Todos os microfones ligados. Então, mas você dita a ata de audiência como se o secretário de audiência estivesse aí do teu lado, mas ele tá Não, ele já vai fazendo, né? Ela já vai fazendo, ela já tem muita experiência, né? Mas nesse momento aí, Paulo, eu tenho percebido que o improviso e o princípio da criatividade, né? Tem aflorado, né? A gente se comunica pelo Zap e tal, sim, né? E a boa-fé, Mauro? E a boa-fé dos advogados? Por exemplo, você está no meio de um depoimento de uma testemunha que está sendo desfavorável, cai a conexão. Cai, entre aspas, a conexão. Situações assim são muito complexas da gente avaliar. Não enfrentei isso ainda, mas é bem complexo, né? Você tocou, né? A testemunha do reclamante está no escritório do advogado reclamante, né? Pois é. A testemunha do reclamado está na sala da diretoria. E você está ali, o chefe dela do lado, ali, só olhando. Né? Só olhando, né? É complicado, bem verdade que o processo de trabalho já vive esse drama, né? Porque a testemunha do reclamante é ex-empregado, a testemunha do reclamado é empregado. Sim, sim. Então, muitas vezes, por isso que a gente acaba firmando a convicção nos elementos periféricos, muitas vezes, né? Uhum. Tudo isso influi, né? Mas, enfim, Paulo, nós vamos depender muito da boa-fé, da cooperação, e a cooperação, nesse momento, é uma relação de confiança, né?
uma relação de confiança entre os advogados. A audiência de instrução só vai funcionar se todos cooperarem, se todos estiverem É, bem intencionados, né? porque como você mesmo disse, tem muito advogado com dificuldade, né, Mauro? Tem muito advogado que precisa trabalhar. Tem muito advogado que precisa que o processo ande, que as sentenças sejam dadas para poder executar isso daí e ter algum dinheiro, né? Sem dúvida, né? É bem verdade que a Justiça do Trabalho nunca expediu tanto alvará, tanta guia que nem Verdade, agora, né? verdade, verdade. Mas a gente sabe que uma parcela significativa dos advogados trabalhistas, se não tiver processo andando, não tem Claro. sustento, né? A gente tem uma função social, a Justiça do Trabalho tem uma função social nesse momento importante da vida das pessoas, né, Mauro? Sem dúvida, né? O professor Amauri chamava princípio da finalidade, né? Da Uhum, Justiça do uhum, Trabalho, né? Da finalidade social, né? sim, E acho que, em razão dessa finalidade social, de toda a sua importância, né, é que nós temos que nos esforçar para fazer, Paulo. Eu acho que nós vamos nos esforçar para fazer. Acho que as coisas não foram bem disciplinadas, acho que há muita coisa que podia ser melhorada. sim, As coisas vêm de cima para baixo, sim. sem muita democracia, né? Na goela, né? Enfia na nossa Olha, goela. os juízes farão audiência. Não tem, né? Ele É, decide lá, ele decide se o reclamado justifica ou não, mas eles farão, né? sim. Então as coisas foram impostas aí de uma forma mais autoritária, mas nós sabemos que da importância da justiça do trabalho, principalmente para o cidadão comum, para o cidadão pobre, né, que Uhum, precisa nesse momento. Então, acho que nós temos que nos esforçar por causa disso, né? sim. Ô, Mauro, final, para a gente já caminhar para o fim, já está acabando. A gente tem algumas situações assim que são mais complexas, né? Então, aquelas questões que chegam para a gente, poxa vida, mas não marcar a audiência e fazer um despacho saneador não violaria o rito processual trabalhista, e isso poderia mais tarde implicar em nulidade do processo? O que você acha? Tem alguns juízes alegando isso, né? Tem alguns juízes que não se conformam com o rito do CPC, né? É, É bem verdade que, eu vou ser bem sucinto aqui, Paulo, é bem verdade que em nenhuma dessas resoluções aí tem um artigo da CLT, né? É tudo CPC, né? Eu até ouvi aí que se a gente for olhar a CLT é para não fazer audiência, né? Porque força maior é para não fazer, né? é Mas, verdade. enfim, eu ando ouvindo aí que o CPC regulamentou audiência por videoconferência. Me parece que não, né? Me parece que é a situação de urgência, situação específica, né? Uma testemunha que está lá num local inacessível. Sim, Mas, enfim, acho que nesse momento aqui, partindo dessa premissa que é uma situação de emergência, que é uma situação muito atípica, me parece que aplicar o CPC nesse momento é mais adequado para o processo caminhar. Até porque o processo é instrumento. sim, Se não tiver prejuízo, não tem nulidade. Aí vai ter que claro. demonstrar o prejuízo. Muitas vezes o reclamado não quer abrir a defesa por picuinha, né? É, Agora apresentou a defesa, a reclamante não desiste mais de pedir. o tribunal da 15ª, me corrija se eu estiver errado, já usa um procedimento nas ações que existe pedido de perícia de apresentação da defesa via protocolo, não é? Tem, parece que tem sim, né? Sim, é um provimento deles lá. Quer dizer, É. se eles podem, nós podemos também, uai. Acho que sim, Paulo. Acho que isso não. De tanta coisa que nós estamos vivendo, né? Acho que isso É, porque, Isso afinal de aí contas, a intenção é ajudar, né, Mauro? é ajudar, é acesso, né? Acho que nesse momento Sim, o acesso fala mais alto, né? é isso mesmo. Mauro, olha, eu não tenho como te agradecer. Eu quero saber se você tem alguma coisa para falar, para finalizar. Eu não vou, assim, alongar mais, porque eu te prometi que seria esse tempo mesmo. Mas antes de dar a palavra para você dar os seus é, informes finais aí, eu quero mais uma vez, de público, agradecer imensamente a gentileza, a simpatia e a bondade de você ter aceitado o meu convite para participar. Eu nem vou chamar isso aqui de live, de um bate-papo com amigos. A gente teve uma audiência aí bem interessante e eu espero que todo mundo tenha gostado também, Mauro.
Eu então já me despedindo aí, Paulo, te agradecer aí pela sua gentileza, né, pela sua consideração, né? É isso. Eu te conheço desde que eu comecei em São Paulo, né? Já faz quase 20 anos, né? E você aí só falta chegar no topo da carreira da magistratura, né? Porque na carreira acadêmica você já chegou, né? Então, agradecer aí a sua gentileza, né, a sua consideração, agradecer a todos aí que participaram dessa live, né? Sim, Agradecer à Faculdade de Direito do Sul de Minas, né, sempre muito gentil e carinhosa, né? E uma frase de otimismo aí, que nós vamos passar por isso, né? As notícias estão chegando que nós já estamos chegando na estabilização aí da sim, pandemia em São Paulo, né? E vamos passar por isso, né? Nós estamos percebendo nesse momento a importância do trabalho humano, né? Principalmente nesse momento que não estamos podendo trabalhar como queríamos, né? sim, E isso vai passar e talvez isso vai propiciar um aprendizado grande, talvez nós vamos ser pessoas melhores, vamos sim. dar mais valor para as pessoas e espero que nós vamos sair dessa melhor que nós entramos, né? Se Então, Deus quiser. um beijão aí para você, para sua família, para todos que assistiram e nos vemos em breve aí, pessoalmente. Um beijo para você, Mauro, para a sua família também. Fique bem, fique com Deus e a gente volta a se falar. Um Sem abraço e muito dúvida. obrigado mais uma vez a você e a todos que nos prestigiaram aqui. Um abração. Abraço.